alguns. E nós vamos estar meditando aqui, dentro desse texto aqui. O tema é avivamento gerado, repete comigo, avivamento gerado pela palavra. Ezequiel 37:1 vai dizer assim, bem conhecida igreja, a visão do vale de ossos secos, vai dizer assim: veio a mim a palavra do Senhor e me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei-me segundo for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, barulho de água, de ossos, que batiam contra os ossos e se juntavam, cada osso a seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Não havia nele espírito, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem do quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Peguei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza-lhe e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Pai, essa palavra é tua, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua palavra, eis o teu servo. Fala conosco mediante a sua vontade, somente a sua vontade seja feita, somente a tua palavra seja predita neste lugar, que não saia uma vírgula desses lábios de quem vos ora, Pai querido, da carne ou de mim mesmo, mas toma o teu Espírito, Senhor meu Pai, os meus lábios, a minha consciência, e fala com a tua igreja segundo a tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, temos um texto maravilhoso do profeta Ezequiel na nossa frente, onde nós falamos de avivamento, também usando esse texto, que é um texto que cabe a nós a debruçar sobre ele, porque ele é a palavra de Deus. No conceito aqui de avivamento, no período que nós estamos tratando, vemos que é uma necessidade, como foi falado aqui,
urgente da igreja brasileira. Não é só da ICIP aqui que estamos reunidos, não é só do pastor Blaine, não é só de vocês, mas é uma necessidade urgente da igreja atual, moderna, de compreender ou de almejar, em primeira instância, o avivamento. E não só almejar o avivamento, mas também clamar a Deus intensamente para que o Senhor venha e compadeça de nós. Uma história breve aqui para os irmãos, do período do século XX, no país de Gales, onde houve um grande avivamento naquele lugar, naquele período, naquele tempo, no século XX, do jovenzinho, eu disse aqui, do Evan Robert, quando ele, um trecho simples, lendo a palavra de Deus, em uma pregação com poder do Espírito, porém, um culto bem tranquilo, num momento bem tranquilo, ele pregou a palavra de Deus e a alma se converteu ao Evangelho. E é interessante nós olharmos para a palavra de Deus, desde a pregação que eu preguei na semana passada de Abacuque, que quando Abacuque tem uma visão, um panorama de como estava a situação do povo e dele, pela palavra de Deus, Abacuque fica estarrecido. Ele fala para Deus: Senhor, eu ouvi a tua palavra e isso me causou temor, me causou espanto. E estarrecido eu fiquei. E nós vemos que tanto esse avivamento em Abacuque, Atos 2, e no decorrer da história, o avivamento do período do século XVII, com Jonathan Edwards, de 1740, nós observamos que iniciou-se o avivamento através da palavra de Deus. Deus falando a teu povo. Então, a percepção que nós temos que ter de avivamento é Deus vindo ao teu povo com sua palavra. Então, o avivamento ele não pode ser autenticado, ou ele não pode ser gerado, ou ele não pode ser verdadeiro, ou ele não é validado, se não houver a palavra de Deus como premissa para que haja um avivamento. Então, o que esperamos do avivamento? É quando nós entendemos que, a partir da concepção que nós temos de Deus, nós iremos receber de Deus a sua palavra. E essa palavra, muitas das vezes, vem num culto simples como esse. Um domingo que hoje não está aqui, está praticamente faltando bastante irmãos aqui hoje, né, que costuma estar frequente na igreja, porém, avivamentos acontecem em momentos como esse. Às vezes que está os irmãos reunindo para ouvir a palavra de Deus. E através da palavra de Deus, através da ação divina, nós somos confrontados pelos nossos pecados e nós viemos ao arrependimento. Então, a introdução desse texto aqui, eu dei essa pequena ilustração para os irmãos, para entender que o Espírito Santo nos comunica através da sua palavra as verdades que está no coração de Deus a respeito de nós, para que nós podemos então, compreendendo e ouvindo a voz de Deus, viemos ser tocados, viemos ser quebrantados, viemos ser repreendidos, viemos ser exortados pelo Senhor, para que haja então um avivamento. Então, uma introdução simples dessa passagem aqui é Deus ele vindo até o povo de Deus no momento de desespero, no momento aqui do povo sendo oprimido, e Deus vem trazendo salvação para este povo. Deus vem dando propostas de salvação, porque é o que Deus sempre faz com o povo dele, quando nós estamos rebeldes, né? Quando nós estamos fracos, ou quando nós queremos seguir o nosso curso, do nosso próprio jeito, Deus sempre vem nos repreendendo, mas não só trazendo a repreensão, mas Deus também vem trazendo proposta de promessa e de salvação. Deus não é, como as pessoas pensam, né, um ser muito carrancudo, que está com a vara, um chicote, e só sabe ferir. Não, Deus ele fere, nos fere, trazendo sim a sua palavra,
Mas o objetivo da palavra de Deus de nos ferir através da palavra não é nos expulsar, não é nos lançar fora, não é nos amaldiçoar. Não, mas pelo contrário, o propósito dele nos repreender através de sua palavra é nos abrir os olhos do entendimento para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. E para que as promessas ditas e as bênçãos-aventuranças ditas por ele venham a se cumprir na nossa vida. Então, a proposta primeira que Deus faz, ele prefigura aqui nesse sermão, dentro desse texto, ele dá essa ilustração do vale. E nesse vale tem muitos ossos, e esses ossos estão sequíssimos. Então a primeira coisa que eu entendo aqui, esse texto não é um texto emocional ou para emocionados, porque a ideia dele é mostrar a real situação para o profeta Ezequiel aqui, nos dá um entendimento que o avivamento não é produzido no emocionalismo. Porque o profeta está tendo a visão da realidade. Então a visão da realidade espiritual daquele povo, Deus está mostrando o profeta, está dando uma clareza para o profeta, e está querendo nos ensinar que o avivamento não é uma junção, uma promoção, um evento emocional, mas o avivamento é algo que caracteriza a nossa própria realidade, a nossa própria dependência, a nossa situação real. Então o avivamento que Deus prefigura aqui nesse texto aqui, também prefigurando a Cristo e a sua obra, que Cristo nesse caso aqui é aquele que traz vida aos ossos secos. Deus aqui prefigurando Cristo nesse contexto aqui de Ezequiel, é aquele que vem com o ruá de Deus, ou com o sopro de Deus, e que traz vida aos mortos, que traz vida aos ossos secos, que traz vida aos vales, que traz vida aos desesperançados, que traz vida àqueles que estão mortos, aqueles que estão distantes de Deus. E quando nós olhamos para esse contexto, nós identificamos na nossa igreja atual pessoas que estão assim. Como é que as pessoas estão? Mortos. Não, pastor, é que eu estou doente. Não, morto. Não, pastor, é que você não está entendendo. Eu estou, sem esperança, não, você está morto. Então a primeira coisa que Deus traz à nossa mente, quando nós olhamos para esse texto que lemos aqui, é trazer a realidade da nossa situação. Porque enquanto não houver uma visão de compreensão de como eu ou você está, jamais o Espírito Santo descerá com poder em nós, como igreja, para trazer um real avivamento. Mas, em contrapartida, pregamos prosperidade. Em contrapartida, pregamos sobre felicidade terrena. Em contrapartida, almejamos as coisas do mundo. Em contrapartida, queremos satisfazer a nossa carne. Em contrapartida, nos deleitamos nas coisas, não nas coisas essenciais que está relacionado ao reino, mas os nossos próprios desejos. E isso nos cega da nossa realidade. Isso nos cega do que de fato esse vale de ossos secos prefigura aqui para nós. Então, o que é interessante aqui é que Deus sempre vem em primeira instância aqui com a palavra de esperança para aqueles que estão mortos. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa introdução que eu estou dando aqui. Você tem a real convicção da sua situação diante de Deus, da situação do país? Você tem a noção do que nós estamos enfrentando na nossa sociedade? Liga a televisão na sua casa. Quando você liga o rádio, quando você liga a internet, você vê como está a massa do cristianismo. Quando você clica na internet lá, você vê cristão no carnaval. Quando você liga na internet, você vê pessoas que se diz cristã fazendo filme de conteúdo adulto. Quando você liga na internet, você vê pessoas dizendo que é cristã, mas as pessoas se mesclando, se juntando ao mundo
para lançar discos, DVDs, CDs é passado, né? O Spotify, como diz na geração atual, para que haja um falso espalhar do reino de Deus. E do outro lado fica uma igreja assim: não, pastor, relaxa, eles estão levando em nome de Jesus. Mas será que isso de fato é a realidade que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo a plenitude do Espírito? Porque o avivamento, olha, é o Espírito vindo da parte de Deus com a palavra e ministrando ao nosso coração. E quando o profeta Ezequiel ele disse essas coisas aqui, porque a palavra de Deus é a fonte de avivamento que transforma, que renova, que nos dá vida, que nos tira do estado de putrefação e nos eleva diante de Deus a um espírito quebrantado e arrependido. Então o avivamento ele não é algo gerado nas nossas concepções de compreensão. Então o profeta Ezequiel, ele tem esse panorama, ele dá esse panorama para nós, mostrando que o Senhor Jesus, por mais que os ossos estão sequíssimos, por mais que os ossos, na visão de Ezequiel, diante daquele vale, estão sequíssimos, o Senhor Deus ainda pode vir com poder, através do seu Espírito Santo, através da atuação do Espírito Santo, ele vem com poder nos revivar, nos dar ânimo. Então, por mais que o povo de Deus está morto, nós não somos como o mundo. Por quê? O mundo ele não pode ser avivado pelo Espírito. O mundo ele não pode receber o Espírito. Então, o avivamento aqui é para a igreja, é para os irmãos que ao longo do tempo eles perderam a fé. Outros perderam a fé, outros estão quase mortos, têm os seus complexos, as suas complexidades, têm um coração voltado ao mundo por não ouvir a palavra de Deus, tem um coração voltado às coisas presenciais, passageiras, transitórias, por não observar e viver a palavra de Deus. Então começa a se sentir sufocados, ansiosos, desanimados. As pessoas hoje às vezes vão cantar louvores a Deus, irmão, está morrendo. Tem pessoas que cantam morrendo. Aí você percebe na vida humana, tem pessoas que não tem mais alegria. Tem crente que parece uma terra seca. Só sabe murmurar, reclamar, carrancudo, cara fechada, sabe? Parece que nunca foi batizado pelo Espírito. Parece que foi batizado num pote de vinagre. Amargos. Não gosta de ter relação com a igreja, não gosta de ter relação com os irmãos. Não gosta de estar fazendo parte da comunidade. Não gosta de louvar ao Senhor, de abrir os lábios em glorificação. Então, quando o avivamento vem, a primeira coisa que ele faz é nos refletir, é um reconhecimento à realidade em nossa volta. Isso do versículo 1 ao versículo 3. No versículo 1, não vai dar para mim pregar isso tudo hoje aqui, tem 4 pontos aqui. Eu quero falar do reconhecimento da realidade, do valor seco. Eu quero falar sobre profetizando sobre a promessa, a palavra falada. Eu quero falar aqui sobre revitalizando com o Espírito o sopro da vida. E eu quero tentar finalizar restaurando as promessas cumpridas através da palavra de Deus ao povo de Israel. Mas se não der tempo, a gente vai ficar por aqui mesmo, do versículo 1 ao versículo 3. Então a primeira coisa que o profeta vai dizer no capítulo 37, versículo 1, ele vai iniciar aqui dizendo que a mão do Senhor estava sobre mim. Olha o que vai dizer o texto. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então a primeira coisa que o avivamento ele vai nos levar, um homem de Deus, uma mulher, uma igreja, a entender, a buscar o avivamento, e olhando para a nossa realidade, é que o Espírito de Deus nos pega pela mão e nos fazem enxergar no meio dos vales de ossos secos. Porque se a mão do Espírito olha para cá, não nos agarrar e não nos tirar de lá, dentro da situação, ou não nos arrebatar com poder, jamais
a igreja, nós vamos ter uma clara visão da nossa realidade. O que mais que eu vejo hoje, irmãos, é pessoas, eu já pastorei faz 18 anos, o que eu mais vejo às vezes é pessoas, crentes, eles conhecem, compreendem a palavra de Deus de algum aspecto, mas as pessoas às vezes interpretam que a situação atual dela já está suficiente, bem e adequado. O que é isso? Não, para mim está bem demais no lugar que eu estou. Não, mas o Espírito, quando vem para produzir esse avivamento, ele nos vem com a mão dele e nos leva para a realidade. E nos mostra a realidade através da palavra. Coloca no versículo 11, Roberta. Essa expressão, no capítulo 8, versículo 1. Essa expressão da mão de Deus, a mão do Senhor, guiando, nos levando, nos conduzindo pelo Espírito até o vale, é para fazer nós enxergar a realidade. Sucedeu, pois, que no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, ali, a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Então a primeira coisa que nós temos que perceber, para conhecer a nossa realidade, a mão do Senhor muitas das vezes vem sobre nós, para tirar, olha para cá, a nossa superficialidade, para arrancar de nós esses avivamentos que nós queremos fazer produzidos na carne, para nos levar, olha para cá, de fato, de tete a tete com o Senhor, para que Ele conduza a nossa vida, e não nós viemos ter o controle da vida como nós queremos ter. Porque a igreja moderna onde vivemos quer ter o controle. E Deus não nos chamou para ter o controle. Queremos ter o controle da mídia, queremos ter o controle da sociedade, queremos ter o controle lá no meio político, queremos ter o controle no meio da criação da escolaridade dos nossos filhos. Quando a mão de Deus vem para que haja avivamento, olha para cá, nós ficamos sem controle. Nada parte de nós no aspecto de controle. Não, a mão do Senhor vem, Ele nos toma e Ele nos leva para a nossa realidade. E Deus é interessante aqui, que Ele simboliza aqui os momentos de desânimo espiritual daquela nação. O povo de Deus estava desanimado, o povo de Deus estava para baixo, o povo de Deus estava sendo oprimido, o povo de Deus estava sendo massacrado pelos inimigos, o povo de Deus estava sem as colheitas. E Deus, é interessante que Deus pega Ezequiel e coloca Ezequiel para andar no meio do vale de ossos secos. Deus pegou o profeta e colocou o profeta para andar no meio dos vales. Sente a realidade aí, ó. Porque enquanto, olha para cá, você não sentir a realidade, você vai continuar ficando e estando do jeito que você está, morto. Ou indiferente com a situação. Então olha para cá. Ai Deus, eu quero um avivamento, Senhor, que o pastor está pregando, é verdade, eu quero um avivamento. Saiba que você vai perder o controle. Está preparado? Vou falar de novo. Está preparado? Porque se você estiver preparado para receber o avivamento, você vai perder o controle. Você não vai ter mais o domínio da situação. Você não vai ter o controle mais da situação. Sabe por quê? Porque a mão do Senhor que vai vir e ela que vai te conduzir aonde Ele quer que você vá, para enxergar a sua realidade. Então, a primeira coisa que Deus faz aqui com o profeta é levar ele nesse ambiente de desespero, nesse ambiente de morte, nesse ambiente que é difícil identificar as pessoas que estão ali. Mas Deus vai te conduzir
para você reconhecer a sua realidade. E a primeira coisa que a palavra de Deus vem cumprir ou fazer em nós é justamente isso. Tirar, através do Espírito, o controle da nossa mão. Sabe por que várias situações acontecem? Hoje, olha para cá. Sabe por que nós passamos várias situações no nosso estado político, na nossa área social, na nossa área familiar, no nosso meio de congregação, de igreja? É porque Deus quer tirar o controle da nossa mão. Uma das formas que Deus usa para nos levar, irmãos, ao centro da sua vontade, é nos colocar no meio do vale dos ossos secos, para nós compreender a realidade a qual estamos. E é a mão dele que nos leva para lá. A mão dele que nos conduz. E esses ossos aqui estavam cheios de cadáveres. Quando você vai ler o profeta Ezequiel, capítulo 33, 21 e 22, ele está dizendo ali de um povo que vai em direção ao cativeiro. Mas no contexto que ele está dizendo aqui, não é corpos espalhados, não é lugar cheio de ossos assim, parado aleatoriamente, não. Mas ali é um vale de ossos secos. Muitas pessoas estão no vale de ossos secos. Bebês estão no vale de ossos secos. Mulheres, crianças, sacerdotes, reis, príncipes. Ou seja, há uma comunidade de ossos secos. E essa comunidade de ossos secos precisa vir à vida. E Deus coloca o profeta na realidade. Isso que eu acho lindo. Porque através da palavra de Deus, através do ensinamento bíblico, através das expressões que Deus faz, Deus está conduzindo este povo, olha para cá, nós como povo, tirando-nos do conforto, tirando-nos da nossa situação e nos introduzindo pelo Espírito, pela mão forte do Senhor, para eu e você enxergar a realidade e começar a clamar pelo avivamento. Então, nesse contexto, o profeta Ezequiel, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele conhece a realidade a qual o povo de Deus se encontra. Irmãos, olha para cá. Quer de fato que as coisas comecem a mudar na sua vida? Quer de fato que as coisas comecem a fazer sentido para você? Quer de fato para o cristianismo começar de fato a fazer sentido para você? Pede ao Espírito que venha sobre você para que você perca o controle. Fala, Espírito, eu preciso perder o controle. Eu não quero mais estar guiando a minha própria vida. Então olha para cá, avivamento vem sobre aqueles que estão mortos, que estão sem controle, que já estão sem vigor, sem vida, mas que precisa reviver. Precisa voltar à vida. Meu Deus, quantas pessoas na nossa cristandade estão mortas. Quantos cristãos, irmãos, chegou nessa realidade? Eles não estão contemplando, ele está naquele patamar, olha para cá, que ele não está como você talvez está aqui hoje. Como pastor? Deus está me levando para me enxergar a situação do meu povo. Não, muitas pessoas já morreram. Você está sendo contemplador do vale de ossos secos. Você olha para a direita, mortos. Você olha para frente, mortos. Você olha para a esquerda, mortos. Meu Deus! Só que o avivamento, olha para cá, ele é gerado pelo Espírito, no meio do vale dos ossos secos. Deus leva-nos para o meio do vale dos ossos secos, para que haja em nós um avivamento. Olha o que vai dizer o versículo 4. Coloca lá, Roberto, Ezequiel 37, 4 ao 6. Então, Ezequiel 37, o versículo 3. Coloca o versículo 3. O texto vai dizer assim, ó. Olha o que o texto vai dizer. Então me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Aqui, olha para cá. Deus não está perguntando ao profeta Ezequiel
para ouvir a resposta do profeta Ezequiel, como se Deus estivesse buscando a surpresa do profeta. Não, não é isso. Deus está querendo aqui perguntando para saber a opinião do profeta. Porque o profeta, ele estava familiarizado aqui com a possibilidade das experiências que ele tinha vivido. Ele estava baseado que Deus tinha poder e autoridade para ressuscitar mortos, quando ele entendia ou compreendia o livro de Reis, do profeta Elias, do profeta Eliseu, perdão, segundo Reis, capítulo 4, versículo 32 e 37, ou talvez em Isaías 53, 10, 11 também, tem essa referência. Então Ezequiel, ele indica uma compreensão que essa possibilidade dos ossos via vida estava no controle, na mão de Deus. Então Deus não está fazendo aqui uma pergunta esperando um argumento do profeta. Não. Deus está querendo fazer o profeta enxergar, ou está querendo mostrar aqui para o profeta e para nós leitores hoje, que somente a mão poderosa de Deus tem poder de ressuscitar mortos. Somente a palavra do Senhor tem poder de reviver os mortos, de fazer sair da tumba os mortos, de dar vida aos mortos, de fazer reviver de novo aqueles que morreram. E essa palavra aqui do profeta Ezequiel ilustra aqui, Deus ilustra aqui, há uma transformação na vida das pessoas. Quando nós olhamos para a estrutura deste texto, desse capítulo de Ezequiel aqui, nós vemos que a mão de Deus estava sobre o profeta. E é interessante, olha para cá, que Deus chama o profeta. Agora vai acontecer algo maravilhoso dentro desse texto. O que, pastor? A palavra falada, profetizada, falada pela boca do profeta. Olha o capítulo 4. Deus manda que o profeta profetize sobre os ossos, os vales de ossos aqui, ele debaixo da mão de Deus, da ordem de Deus, ele debaixo do zelo de Deus,
no conhecimento das Escrituras que eu possuo, que eu estudo, mas pelo mover do Espírito que fala através de mim a vocês. Então, quando o profeta Ezequiel começa a falar a esses ossos, as coisas começam a se mover. As coisas começam a se mover. O que significa isso? Só haverá em nós, de fato, um avivamento espiritual da parte de Deus quando a palavra profetizada, a palavra da promessa profetizada, falada, começar a ter na vida da igreja, da comunidade, um entendimento que não é o Glenn falando, que não é o profeta falando, mas que é o próprio Deus falando. Olha para cá, meus irmãos. Deus tem zelo dessa igreja. Deus tem zelo da sua vida. Deus ama você. Deus tem promessa para você. Deus tem promessa de restituição, de restauração para você. Deus tem promessas insondáveis que está tudo na mente de Deus para você. Promessa de paz e não de mal, como diz as Escrituras. Porém, você tem que começar a entender que quem está falando não é o profeta, mas é o próprio Deus, pela boca do profeta, através da boca do profeta. Então, quando a comunidade espiritual se reúne e começar a entender que tudo que é gerado através da palavra, de fato é o Espírito que está movendo os nossos seios, que é o Espírito que está trazendo tendões, que é o Espírito que está enxertando a carne, que é o Espírito que está trazendo vida, para que haja de fato sim em nós um despertamento espiritual, um avivamento a qual nós tanto esperamos. A terceira coisa que eu quero enfatizar é que quando o Espírito vem, ele vem revitalizar. Repete comigo, revitalizar. Mais uma vez, revitalizar. Trazendo vida. Versículo 7. Então profetizei como havia sido ordenado. E houve um ruído enquanto eu profetizava. Olha para cá. Quando, eu entendo aqui, quando Deus vai trazer um avivamento, sempre vai haver um alvoroço no meio do vale do assistente. Eu vou interpretar isso aqui de uma maneira aplicativa. O que significa isso? Sempre vai haver um desconforto no coração de alguém. Olha para cá. Quando o profeta profetizar, sempre vai haver um grande barulho. Osso com osso. Osso batendo em osso. Não tem vida. Mas está louco, ainda é um cadáver, ainda é um esqueleto e bate osso com osso. Interpretando esse texto como a nossa vida, nos nossos relacionamentos, olha para cá. Quando Deus começar a fazer alguma coisa, vai começar a haver desconforto aí. Na sua casa, no seu trabalho, na igreja, porque às vezes tem morto na igreja, tem ossos na igreja. Aí o profeta começa a profetizar segundo Deus, aí os ossos começam a se bater um no outro. Começa a se bater. Pergunta, agora vamos ao tempo do Rafael, pergunta de 1 milhão. O profeta tem que parar de profetizar? Não. Tem apenas osso. O que significa isso? Quando os ossos começam a se mover. Isso lembra que Deus está começando a fazer alguma coisa segundo a palavra. Porque os ossos estavam tudo estáticos, tudo parado, tudo do mesmo jeito. Passou 10 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 5 anos, e não mudou nada, está do mesmo jeito. Mas quando Deus falar, através do profeta, alguma coisa vai começar a acontecer. Vai começar a haver barulho. Deixa Deus falar aí no seu coração, irmão. Vai começar a incomodar a gente. Vai começar a ter osso batendo em osso.
que o profeta está profetizando segundo a ordem de Deus, e não está na expectativa de ver o resultado, mas ele está enxergando o processo. Porque olha para cá, a palavra de Deus, olha para cá, ela vai ter sim o resultado a qual foi destinada. Porém, olha para cá, a palavra de Deus, ela produz em nós processos. Primeiro vem o osso, depois vem os tendões, depois vem a carne, depois vem a pele. Significa isso, pastor? Processos produzidos pela palavra de Deus. Se a igreja brasileira interpretasse a nossa contemporaneidade, interpretasse essa visão bíblica, apostólica para nós, profética, perdão, a interpretação profética para nós aqui, nós começaríamos a entender que Deus sempre vai conduzir a tua igreja na história, através da palavra, causando um processo para que haja avivamento. Então, não nos podemos ventilar essa mentalidade de criança, de menino, que nós vamos reunir aqui no culto e vamos ter um período de oração e que Deus vai vir com poder e glória através do Espírito Santo em nós e nós vamos começar a se mover através do Espírito. Não, primeiro vai ter osso, naquele osso. Primeiro vai fazer barulho, vai ter processos. Olha para cá, a palavra de Deus, Deus gera, a ideia de gerar, é disso, é de fazer acontecer, de produzir o avivamento. Aí os crentes estão ficando no avivamento hoje, irmão, não pode ter o primeiro arranha-osso, sai da igreja. Ah não, eu prefiro ficar bom pequeno, deixa o bom pequeno, que é melhor que está falando aqui. A palavra está sincerando, a palavra vai te fazer, vai te colocar tendor. Não mexe em tendor, eu não sei, que está bom demais, só sei. Não, você tem que ver, você está morto. Você não enxergou, você está na sua caveira. Não, pastor, não importa, pessoal, não. Está ótimo. Mas isso é importante para nós entendermos aqui, que a palavra profetizada, que o Espírito de Deus vem para revitalizar, repete comigo, revitalizar, com sopro de vida, com roar de Deus, com sopro de esperança, com Espírito vivificante, com poder. Olha, o Espírito Santo lá combina assim, sabendo que o Espírito Santo é aquela combina da paz, assim, não, o Espírito Santo é feroz, ele é feroz, ele é um Deus soberano, todo poderoso. Em Atos, ele estava reunindo e veio o Espírito Santo, aí ele fala que ele estava reunindo no cenáculo e veio com um som veemente e encheu toda a casa, ele veio como estrondo, trazendo vida. Você tem ideia que o Espírito Santo não, ele é poderoso, ele é forte, e ele irá revitalizar você. Meu Deus, porque a palavra de Deus ela vem através do Espírito trazer esse poder, porque Deus não quer que nós tenhamos apenas um entendimento da palavra de Deus intelectual. Pastor, mas eu conheço a Bíblia, eu leio os livros, eu conheço o grego, eu conheço o hebraico, eu leio bastante, eu conheço o versículo, eu sei fazer exegese do texto, eu sei o texto como ele é. Não. Isso é legal, isso é bom, você precisa saber mesmo. Só que você tem que entender que essa palavra, ela tem que vir você com poder. Sabe por que os crentes não mudam hoje? Pregação, culto após culto, e você ainda seco. Sabe por quê? Porque você não recebe a palavra com poder. Você não recebe a palavra como isso aí que mais cedo, na sua totalidade.
No ano 70, quando Israel foi levado ao cativeiro, após o ano 70 ali de cativeiro, Israel foi avivado com a lei do Senhor lá em Esdras. O livro santo estava perdido dentro dos cortíceos do palácio. Eles trazem o livro da lei e começam a ensinar o povo Esdras a pregar o livro da lei, a falar o livro da lei. No relato de Neemias, capítulo 8, está mostrando que o povo está desanimado, que o povo está com a cabeça baixa. Eles estão lembrando dos dias de glória, eles estão lembrando dos dias de alegria, estão esmurecidos, estão entristecidos, estão, como diz o outro, com a cabeça baixa. Aí vem Esdras com o livro da lei e começa a pregar, e começa a ensinar, e começa a revitalizar as promessas, e começa a revitalizar a lei, e começa a revitalizar a soberania de Deus, e começa a aplicar, e a palavra, aí vem o Ruá, aí vem o Espírito Santo de Deus vem naquele povo, quebranta todo mundo, quebranta as crianças, quebranta as mulheres, quebranta os príncipes, quebranta todo aquele povo de Deus. E há um grande avivamento. O povo começou a começar a clamar de manhã, de madrugada, e foi o Senhor todo dia clamando que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quando o Espírito vem com poder através da palavra, Ele vai nos revitalizar, Ele vai nos trazer vida novamente. E chamado aqui espiritual é para que nós venhamos buscar, não apenas com conhecimento vazio, mas com o poder de Deus na nossa vida. Você sabia que tem pessoas que dariam tudo para estar nesse momento como vocês estão sentados, ouvindo o pregador falar, gritar aqui para vocês? Sabem que pessoas que dariam tudo, mas não podem. Eles adoram nas matas, eles adoram no deserto, eles adoram atacar em containers lá, e onde eles encontram para adorar no meio do deserto. Aquele calor causticante. Os países comunistas fechados, eles adoram em silêncio, compartilhando aí as escrituras e são avivados. Há uma caverna lá no Egito, nos países árabes lá, eles adoram dentro de uma caverna. E nós aqui com toda a disponibilidade, e nós, a palavra está sendo pregada, e às vezes tem pessoa que não recebe com poder, não recebe a palavra do Espírito, não recebe a palavra de Deus. Olha para cá, eu sou sua voz. No dia que o Senhor me tirar daqui, Deus colocará outra voz para anunciar o quê? Desperta, vale da sossego. Meu Deus. E o profeta que profetiza como Deus tinha ordenado. Deus não precisava aqui da participação do profeta Ezequiel para ele lançar o resultado que ele deseja, mas ele usa da boca do profeta para anunciar a revitalização, trazer de torno a vida pelo poder do Espírito, aquele povo que estava sem esperança, sem promessa. Só que havia um problema, repete comigo, havia um problema. Veio sobre ele, os ossos se juntaram, veio tendões sobre ele, veio carne sobre ele, veio pele sobre ele, porém, repete comigo, não tinha vida. O problema da religiosidade é que ele nos veste, que ela nos veste de algumas questões. O problema é que às vezes nós estamos bons demais como estamos. Tem pessoas que só dá valor ao pastor, ao pregador, se eu tivesse de terno gravado. Se o pastor colocar um terno, colocar gravado, esse é o motivo. Se o pastor está pregando aqui simples, normal, como eu estou, não é. Tem irmã, olha para cá, que pensa que as irmãs de Deus é só do coque, que por coque, passa babosa na cabeça.
materna. Tem pessoas que pensam que as mulheres cheias do Espírito Santo, que os homens cheios do Espírito Santo, são os homens que oram mais que os outros. De fato, se a oração for o motivo correto, a pessoa tem mais função e poder. Mas 90% dessas pessoas que são os exibicionistas de oração. Às vezes há tudo isso em nós. Temos a aparência de que estamos vivos, mas estamos mortos. A aparência de que está tudo bem. Tem carne, aparentemente está saudável, mas está morto. Ezequiel 37:8 diz assim: mas não havia neles fôlego. Ezequiel, o versículo 5 vai, 5 vai ilustrar, como já li sobre isso. Os ossos são reunidos no corpo, porém não tem a vida. E o profeta agora precisa profetizar a vida. Olha o versículo 9. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor. Ué? Ele está dando ordem, esse Espírito aqui, não olha para cá. Não é Espírito de Deus, não, tá? Esse foi o Espírito do homem, Espírito com E minúsculo. Não é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é o Espírito do homem. Profetiza, o vidor diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro cantos, dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Está tudo lindo, está tudo bonito, mas precisa do Espírito para viver. Deus chama esse Espírito aqui, é o Espírito de vida. É o mesmo ruá que ele fez, soprou nas narinas de Adão. Olha para cá. É o mesmo sopro. Foi ruá que chama. Que ele soprou o ruá nas narinas de Adão. Vem Espírito de vida. Profeta, manda que ordene que o Espírito venha. Igreja do Senhor Deus, que ordena para que o Espírito venha. Clame em oração: Deus, olha o meu estado, olha o estado da igreja moderna, olha o estado da igreja brasileira, olha o estado da minha geração, da minha realidade. Venha Espírito do próprio canto da terra, venha trazer vida em nós. Oh Jesus, meu Deus, o Senhor Jesus não quer, e o profeta aqui é bem dramático, ele usa expressões aqui bem dramáticas, bem. O Espírito dos quatro cantos venha. Que o Espírito venha nessa igreja. Eu vejo muitos de vocês mortos, cansados, fatigados, entristecidos. Eu orando ao Senhor, falando: Senhor, tem misericórdia. A pessoa está com um sorriso aqui, mas Deus dá uma raio-x da alma, poxa. E não adianta sorrir aqui, ó. Está sorrindo, mas está machucado. Está sorrindo, mas está entristecido. Está sorrindo, mas está em guerra. Está sorrindo, mas está em complicações internas. Está sorrindo, mas está sem poder. E o Espírito de vida precisa de mim. Meu Deus, eu vou no último ponto aqui para encerrar. Então o Espírito Santo vem com poder para gerar vida, revitalizando.
são mortos. E agora Deus vai restaurar com a promessa cumprida. Sabe por quê, agora? Repete comigo: Deus sempre cumpre a sua palavra. Mais uma vez, Deus sempre cumpre a sua palavra. No versículo 9 ao versículo 14, o profeta aqui ele tem depois dessa palavra que ele dá, ele traz uma compreensão que o Espírito ele está vindo, ele está atuando e a promessa está se cumprindo na vida do povo. Ele fala sem duvidar, ele profetiza sem duvidar. Olha para cá. Profeta de Deus que é profeta, ele não duvida do que Deus falou. Olha para cá, de profeta que é profeta. Nesses profetinhos, nessas bobagens, eles que eu te digo, chamando a cantalaia, eu te digo, não. Profeta que é profeta, ele profetiza segundo a ordem que Deus falou. Então ele confia. Versículo 9 vai dizer: ele me disse, profetiza o Espírito que veio na gente. 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveu. E puseram em pé. E um exército grande e extremo. O 11, velho. Então me disse, filho do homem, esses ossos são todos. Agora ele vai explicar quem era o vale de ossos secos. Meu Deus, você quer para chorar. Por que quando a gente fala disso, olha para cá? Nosso coração quer remeter essas coisas ao mundo. Né? Ah, pastor, você vai ver que está desviado. Essa palavra aqui está desviado, desviou. Isso aqui é para aquela pessoa que não. Ele vai explicar quem são os vários ossos. Então ele disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Vamos lá, vamos ler isso, vamos interpretar assim. Israel de fato estava vivo ou morto? Humanamente falando. Hã? Humanamente, humano, o povo estava vivo. 100% vivo. Só que na ótica de Deus, e na profecia qual Deus ia fazer com eles em relação à vida deles, tirar do cativeiro, tirar daquela situação, trazer a alegria de volta, eles estavam mortos. O que significa isso? Se o povo de Deus está sem alegria, se o povo de Deus está sem esperança, se o povo de Deus está sem o Espírito, está morto. Pastor, eu canto, morto. Eu prego, morto. Eu dou o dízimo, morto. Eu venho no culto, morto. Eu dou a paz ao Senhor, morto. Eles que dizem, o povo está dizendo, nossos olhos secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. O povo olhava para os seus pecados e falava, não, Deus me abandonou, não há mais esperança, não há mais jeito. E ele explica que a casa de Israel, o representante de todo o povo da casa de Israel, e ele mostra a sequidão aqui, e ele também mostra o pessimismo que o povo estava. Olha o pessimismo do povo, os nossos ossos secaram, pereceu nossa esperança, nós mesmos estamos cortados, o que será de nós? Pelo amor de Deus, olha o governo, olha o país. É desse jeito que estava o povo. Olha a Babilônia, olha nossos inimigos, olha, cadê ele? Morto.
E a história vai dizer para nós que são um povo que veio todo do exílio, né? Que representa as tribos do norte, exiladas, no ano de 722 a.C. E aqui o profeta explica como estava o coração deste povo, a alma deste povo. Só que no versículo 12, Deus vai falar assim: olha, calma, a minha palavra já veio. Qual é o versículo 12, Roberto? Portanto, profetiza e dizes: assim diz o Senhor Deus. Vamos ler comigo, vamos. Eis, vamos lá, 1, 2, 3, aqui embaixo, ó. Eis, vamos lá. 1, 2, 3. Eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Olha para cá, veio a palavra do alto para o Espírito e gerou vida naquele povo, trazendo avivamento. Aí vem Deus com a promessa, selando aquilo que ele tinha falado a Abraão, a Isaac e Jacó, e levantou o teu povo novamente. Esse é o nosso Deus, que aviva a tua igreja, que aviva o teu povo. Esse é o Deus da igreja que nós servimos. Esse é o Deus que ressuscita os mortos. Esse é o nosso Deus. E Deus cumpre as suas promessas. Pastor, mostra para mim que através da palavra ele cumpre a promessa. Eu tinha falado, o profeta Joel, capítulo 2, versículo 17: ó sacerdote, chore, entre o pêndulo e o altar chore. E os profetas choraram. E olha para cá, o profeta Joel disse: esse dia vai acontecer. E cumpriu-se em Atos 2. Passou 400 anos, Deus calou. 400 anos eu não falava com ninguém. E veio o Filho do Homem encarnado, nascido de mulher. E veio aquele que de fato é a esperança. Veio aquele, Roberto, que de fato ele traz vida, ele é a própria vida. Ele não só traz, mas ele é a própria vida. E ele veio, pregou aos vários nossos tempos mais uma vez. E ele morre naquela cruz, cumpre o seu chamado, o seu propósito. E ele diz assim: olha, ficai em Jerusalém, até que o alto seja revestido com poder. E ele deu essa promessa. E houve um dia, no dia de Pentecostes, houve aquele dia das festas judaicas. É que dia, irmão, que estavam todos reunidos confiando na promessa do Senhor. Aí veio um som do alto, como um vento veemente, e veio como línguas repartindo de fogo, um som, e preencheu os que estavam sentados. E eles começaram a falar em outras línguas, e aquele povo ficou olhando, eles estão todo mundo bêbados, estão loucos, logo essa hora da manhã. Aí Pedro levanta de pé e diz assim: não, eu não posso falar com isso. Eu sei o que está acontecendo, porque olha para cá, cumprindo as escrituras, o que foi dito pelo profeta Joel. É isso que está acontecendo. Que está acontecendo mais uma vez, através do Espírito e através da palavra ordenada de Jesus. Mais uma vez, ele trouxe um avivamento do céu para a tua igreja, inaugurando a tua igreja. Aleluia! Meu Deus, fica de pé, eu quero orar por você. Deus venha gerar a nossa vida através dessa palavra, através da pregação das Escrituras, nos gerar vida, e vida em abundância. Eu